Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único. Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Em meio a uma seca extrema, municípios como Itaocara, Itaperuna e Macaé foram atingidos por incêndios de grandes proporções. Todo o território do Rio de Janeiro está em alerta por causa da falta de chuva. A imagem do Cristo Redentor de Itaperuna, em meio às chamas, marca o momento crítico das queimadas na região noroeste do estado do Rio. O incêndio atingiu grande parte do morro, que abriga o monumento, cartão postal da cidade. Gente, o que aconteceu aqui? Com uma altura que impressiona, a fumaça pôde ser vista de várias regiões. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes levaram quase 2 horas para que o fogo fosse controlado em 2 pontos do município. No distrito de Raposo, que fica próximo à divisa com o estado de Minas Gerais, o incêndio em uma área de vegetação assustou os moradores. Casos como esse são frequentes e, segundo relatos da população, têm provocado problemas respiratórios. Já no município de Itaocara, as chamas eram vistas por todo lado. Na zona rural, às margens da RJ 158. Muito próximas da rodovia, a fumaça atrapalhou a visibilidade dos motoristas. Um acidente acabou sendo provocado pela queda de árvores na pista. Nós, através do contato com os bombeiros, acionando a Guarda Civil para que pudesse interditar totalmente a rodovia para que os militares pudessem trabalhar em segurança e aqueles que transitavam também pela rodovia pudessem estar em segurança. Após o controle do incêndio, o cenário era de devastação. O fogo resumiu uma grande área de vegetação em cinzas. Apesar de haver casas próximas da queimada, os imóveis estavam sem moradores, de acordo com a Defesa Civil Municipal. Não houve registro de vítimas. A falta de chuvas tem potencializado as proporções das queimadas. Um levantamento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais aponta que quase a metade dos municípios do estado do Rio passa por um período de seca. O noroeste fluminense chama a atenção. A seca extrema, que acontece pela 4ª vez em uma década, segundo especialistas, deveria ser um episódio em pelo menos 20 anos. Nós estamos vivendo em 2024 o pior episódio de seca registrado até agora. Quer dizer, havendo um ambiente muito seco, não fica difícil haver uma queimada natural. Mas geralmente essas queimadas são provocadas por pessoas que ateiam fogo se aproveitando da seca. Em Macaé, um incêndio de grandes proporções em áreas de vegetação também foi registrado. Na Ilha Azul, entre os bairros Verdes Mares e Piracema. Foram quase 5 horas para que as chamas fossem controladas. Ninguém ficou ferido. O monitor das secas define essa condição do tempo como causador de grandes perdas de culturas e pastagem, o que resulta na perda de produtividade rural, como explica esta engenheira. O sistema solo ele é um sistema dinâmico, composto principalmente de 3 fases: a fase física, a fase química e a fase microbiológica. Então, a morte desse micro-organismo vai afetar de alguma forma o solo, principalmente em questão de fertilidade. Então, a gente acaba precisando usar mais fertilizantes, porque como a gente vai ter um solo mais pobre, um solo que a gente vai ter uma alteração de pH, porque essas queimadas alteram o pH, a gente vai ter uma alteração dessa fertilidade como um todo, como um sistema complexo, a gente vai acabar tendo que usar mais fertilizantes industriais. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê o mês de setembro ainda mais quente e seco que o normal, o que pode agravar ainda mais a seca na região. Nós temos a conjugação de seca, a conjugação com vento forte e com esses incêndios que são provocados. Então, juntando esses elementos, a gente vai ver incêndios que assumem proporções muito maiores do que em período de chuva. Aqui era uma área de floresta, mas desmataram tudo
para a criação de gado, para a plantação de cana. Então nós criamos um semiárido. Agora é preciso refazer um ambiente mais úmido, que é possível fazer, porque nós não estamos no semiárido propriamente. Agora você vai conhecer a história de um menino de 6 anos que herdou do pai o sonho de ser peão de rodeio. O resultado chegou cedo. Ele foi campeão da competição em Carneiros, em Barretos. Chapéu na cabeça, camisa e a bota de um verdadeiro cowboy. Esse é o Luiz, que tem apenas 6 anos, mas com uma coragem que não é para qualquer um. Nós viemos até Porto Feliz para conhecer o peão mirim, que está fazendo muito sucesso. Ele monta em Carneiros, ganhou 2 campeonatos, já o seu último foi lá em Barretos. E olha, a família toda está aqui presente, mas cadê o Luiz? Olha ele aí! Oi, Luiz, tudo bem com você? Como é que funciona o rodeio em Carneiros? Como é que é para entrar na arena? Tem que fazer oração? Conta para mim como é que faz. A gente entra na arena, faz oração e depois a gente agarra no carneiro para ganhar. Qual que é o seu sonho? Ir para os Estados Unidos. E ser um peão de boiadeiro, um peão em Carneiros, como é que é? Peão em boi. Um menino destemido, que gosta do contato com os animais, alimenta os carneiros e cuida do cavalo, que é um fiel companheiro nas montarias. Aprendeu com o pai, que é ferreiro e também participa de rodeios. E daí veio do dia a dia, eu trabalhando, ele vai comigo. Aí ele anda a cavalo para lá e para cá, não, ele vai, ele anda, ele monta a cavalo. E foi daí que veio vindo essa paixão dele. Eu vou treinar, ele vai, ele monta nos boi, ele dentro do brete. Então assim ele foi gostando e agora ele tomou gosto e ele quer montar em boi. A participação no rodeio em Carneiros, em Barretos, foi uma surpresa para os pais, que levaram o menino para se divertir e acabou se tornando coisa séria. E daí os 3 melhores iam subir no palco para receber o prêmio. As outras crianças não iam subir no palco. E daí foi tudo assim, aquela emoção quando a gente viu o Luiz foi o campeão e ele que recebeu o prêmio, que subiu no palco, né, para receber o prêmio lá de campeão daí no palco do Barretos, né. O que eu passo para ele hoje é dedicar, estudar, primeiramente estudar e dedicar no que ele quer. Porque eu estou de apoio com ele. O que ele precisar de mim, eu vou ajudar ele. Agora eu tenho um recado campeão da Mosaic para você, produtor. Você gosta de futebol, certo? E sabe quando aparece aquele craque que eleva a performance e resolve no campo? Na sua lavoura, o craque é Micro Essentials da Mosaic. O fertilizante com NPS em único grânulo. Nitrogênio decisivo para o desenvolvimento das plantas. Fósforo de alta solubilidade para raízes robustas e maior enchimento dos grãos. 2 formas de enxofre disponibilizadas conforme a necessidade das plantas. Nutrição uniforme e mais resultados na colheita. Fertilizante com NPS em um único grânulo é Micro Essentials da Mosaic. Performance no mais alto nível. Saiba mais no QR Code ou acesse nutriçãodesafras.com.br. Mesmo com os preços em alta, o Brasil continua sendo o país que fornece o café mais barato para o mundo. Com os custos controlados, o cafeicultor tem garantido maior rentabilidade com a cultura. O Brasil é o maior produtor global de café do mundo, com a predominância do tipo arábica. Por isso, a baixa na produção do robusta no mundo tem impactado tanto os preços do grão. A alta chegou até quase 70% até meados de agosto. O fenômeno El Niño impactou a produção na Indonésia e no Vietnã, alguns dos maiores produtores da commodity. Temos que lembrar que o avanço nos preços no Brasil também está ligado ao dólar, né? E a gente viu o dólar também trabalhando em patamares elevados esse ano,
mas o cenário é principalmente por conta dessa oferta reduzida de café robusta lá na Ásia. Problemas logísticos também influenciaram o escoamento do café, já que a guerra no Oriente Médio está na rota entre o Vietnã e a União Europeia. A alta do Robusta puxou os preços do Arábica, mesmo que a variedade não tenha sofrido restrições severas. Mesmo que no Brasil nós estamos vendo preços, máximas históricas nos preços pagos ao produtor no mercado doméstico brasileiro, o Brasil ainda é a origem mais competitiva. O Brasil consegue fornecer o café mais barato no mundo e é por isso que as exportações brasileiras têm avançado tanto, principalmente para o café robusta. De acordo com o especialista, os preços do Robusta em patamares recordes oferecem um cenário positivo para o cafeicultor brasileiro. Com os custos controlados, o poder de compra garante margem e rentabilidade para o produtor. Quando a gente analisa, por exemplo, a relação de troca entre os preços de café e os fertilizantes, isso mostra que a relação de troca está no melhor cenário para o produtor dos últimos anos, está abaixo da média dos últimos anos. Isso mostra que a rentabilidade do produtor aumentou e muito com essa valorização dos preços que a gente teve nesse ano de 2024. O PIB da agropecuária teve queda no segundo trimestre de 2024 em comparação ao primeiro trimestre. O recuo foi de 2,3%. A queda na estimativa de produção anual e perda de produtividade em culturas como milho e a soja são algumas das razões, de acordo com o levantamento sistemático da produção agrícola. Por outro lado, o Produto Interno Bruto brasileiro cresceu 1,4% no mesmo período e acumulou 2 trilhões e 900 bilhões de reais no segundo trimestre deste ano. O setor de serviços cresceu 1% e a indústria teve alta de 1,8%. Os dados do PIB brasileiro foram divulgados nesta terça-feira pelo IBGE. Os preços do etanol anidro hidratado tiveram queda em agosto no estado de São Paulo. Apesar da demanda satisfatória, o volume produzido também foi um pouco maior no período. Em agosto, considerado um dos meses de pico de colheita da cana na região Centro-Sul, a média do indicador CPEA do etanol hidratado foi de R$ 2,58 por litro, queda de 0,78% na comparação com o período anterior. Para o anidro, o valor recuou 1,2% e ficou a R$ 2,95. A atenção do mercado se volta agora para a qualidade da cana e o volume da safra 2025-2026, que vem sendo prejudicados pelo clima seco e pelas queimadas recentes. O Record News Rural sempre atualiza como estão as negociações de várias culturas e como o Brasil se destaca cada vez mais nas exportações. O Ministério da Agricultura e Pecuária afirma que foram feitas 100 aberturas de mercado em apenas 8 meses. E um suporte para o produtor brasileiro acaba de completar um ano. É o programa Exporta Mais Brasil, criado pela Agência Brasileira de Promoção e Exportações e Investimentos. Quem chega para dar um panorama para a gente é a Ana Repesa, que é diretora de negócios da Apex Brasil. Bom dia, Ana. Seja muito bem-vinda ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Ana, é muito especial a gente noticiar aqui que o Brasil tem batido recordes de exportação em várias culturas, né? Então, eu imagino que esse programa vem para dar um apoio ainda maior para o produtor, porque cada país e cada cultura também tem que se adequar a normas diferentes, né? Verdade. Bom, esse programa Exporta Mais Brasil, como você comentou, né, está completando um ano. Nesse um ano, nós já trouxemos mais de 5 mil, já realizamos mais de 5 mil reuniões de negócios entre produtores brasileiros e compradores internacionais. São mais de 280 compradores internacionais que nós já trouxemos para o Brasil e mais de 500 produtores que já participaram dessas ações. E qual é a vantagem, né, desse tipo de ação? A vantagem é que a gente está trazendo aqui para junto do produtor brasileiro, da empresa brasileira que fabrica, que tem um produto de qualidade, a gente está trazendo o comprador até ele, de forma que esse comprador conhece a realidade da nossa produção, entende melhor todos os nossos fatores de competitividade e, a partir disso, são gerados mais e mais negócios. Então, acho que é um modelo vencedor. A gente tem tido muitas empresas que estão fazendo as suas primeiras exportações a partir da participação no Exporta Mais Brasil
E é com isso que a gente acredita que a gente vai aumentar a base exportadora brasileira e atingir cada vez recordes maiores nas nossas exportações. Ana, você tocou num ponto muito interessante e importante para a gente explorar mais aqui no Record News Rural, que é o seguinte: o mundo cobra muito aqui do Brasil, certificações, sustentabilidade, e eu acho que uma forma de mostrar para os compradores estrangeiros que a gente faz tudo certinho é justamente mostrar aqui em loco, né? Claro que o Brasil participa de várias feiras mundo afora, mas esse processo de trazer realmente o comprador para cá faz toda a diferença, porque ele vai lá, inclusive na fazenda, ver tudo, né? Tem toda a cadeia rastreada. Exatamente. Sempre a gente inclui na vida desses compradores, a gente inclui visitas técnicas, a gente inclui diálogos com órgãos do governo que são intervenientes no processo exportador, de forma a dar essa segurança para o comprador internacional. E de todos esses que a gente trouxe até agora, Kelly, para todos a gente percebe uma surpresa positiva, no sentido de entender melhor como é que acontece a produção no Brasil e como a gente cumpre todos os requisitos de qualidade. Então, isso é realmente muito importante, sem contar no que a gente sempre fala, que cada vez mais a compra é uma experiência, né? Então, quando ele vem ao Brasil e ele conhece a história de uma fazenda de café que já está passando a gerações, né, de uma geração para outra da mesma família, em alguns casos lideradas por mulheres, inclusive, isso gera um outro tipo de engajamento desse comprador com o produto brasileiro. Ele sai daqui com uma experiência muito rica e nós já tivemos casos de compradores que vieram a edições do Exporta Mais Brasil e que quando aconteceu alguma feira no país deles e que tinha empresa brasileira expondo nessas feiras, eles foram até os estandes das empresas brasileiras em função da experiência positiva que ele teve aqui. Então, a gente está beneficiando não só aquele produtor brasileiro que participou da ação do Exporta Mais, mas todos os produtores brasileiros acabam se beneficiando dessa construção de imagem positiva que a gente está conseguindo fazer. Ana, essa ação de trazer os compradores para cá, ela era uma demanda dos produtores? Eu pergunto pelo seguinte: numa feira que, inclusive, eu fui pelo Record News Rural, numa feira, se não me engano, foi a de Paris, viu? A Cial Paris. O produtor me disse o seguinte: era um produtor de cacau do Nordeste. Ele disse: olha, quando o comprador vem aqui, vê as nossas fazendas, confere ali o nosso cacau, ele sai encantado. Fica muito mais fácil para a gente fechar negócio. Mas, na época, era uma iniciativa de parceria desse produtor individual. Ou seja, a Apex, percebendo isso, veio com uma forma já mais estruturada para trazer, inclusive, mais compradores ou potenciais compradores? Com certeza. Nós já fazíamos esse tipo de ação, né, dessa chamada rodada compradora, né, que é quando a gente traz os compradores, mas nunca tínhamos feito com uma abrangência tão grande, que acho que essa é uma outra inovação também desse programa que completa um ano, que a gente está levando esses compradores para literalmente todos os estados brasileiros. Antigamente isso era muito concentrado nos estados do sul, sudeste, muitas vezes se ancorando em grandes feiras que acontecem aqui no Brasil, e isso impedia que esse comprador conhecesse a realidade, né, da nossa produção e a diversidade da nossa produção. Então, de fato, a gente já fazia, mas a partir dessa demanda, especialmente do entendimento, né, do presidente Jorge Viana, muito dessa necessidade de que o mundo hoje, cada vez mais, tem um apetite enorme pelo Brasil. O mundo voltou a ter interesse pelo Brasil, voltou a ter interesse em conhecer o Brasil. Então, a gente está aproveitando também esse momento de interesse, de uma curiosidade muito positiva, para trazer esses compradores para cá e, até agora, os resultados têm sido excelentes. Pois é, estou falando com uma diretora de negócios da Apex Brasil, né? Eu aqui apresentadora, uma mulher também. O que a Apex tem preparado para as mulheres que querem exportar? Bom, primeiro que é isso, é maravilhoso, né, poder estar aqui como diretora, sendo entrevistada por uma apresentadora com um conhecimento tão interessante, tão profundo sobre as nossas atividades, né? Bom, Kelly, no ano passado, na verdade, no início do ano passado, tão logo nós assumimos essa gestão da Apex, nós percebemos que existia uma lacuna muito grande de participação de mulheres no esforço exportador brasileiro, né?
A gente sabe que empresas que exportam, elas empregam mais, elas são mais longevas, elas pagam melhores salários, e que quando essas empresas são lideradas por mulheres, esses impactos são ainda maiores, esses impactos são ainda mais profundos, não só para aquela mulher que está ali liderando, mas a que está trabalhando e todo o entorno ali da comunidade. E aí, a partir de um estudo que foi feito pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que identificou que do total de empresas exportadoras brasileiras, apenas 14% são lideradas por mulheres, nós decidimos criar o Programa Mulheres e Negócios Internacionais. Esse é um programa que visa estimular que mais lideranças femininas venham para o esforço exportador, essas empresas também exportem, quer seja a gente convertendo empresas lideradas por mulheres, mas que ainda não exportam, convertendo essas empresas em empresas exportadoras, ou então conhecendo empresas lideradas por mulheres que já exportam, trazendo essas empresas para dentro das ações da APEC. Esse programa ele é transversal a absolutamente todas as atividades que a APEC faz. Então, hoje, quando nós vamos, por exemplo, selecionar o grupo de empresas que vai receber esses compradores internacionais, por exemplo, a gente dá uma pontuação extra para as empresas que são lideradas por mulheres, de forma que, desde o ano passado, em todas as nossas ações, a gente tem pelo menos 30% de empresas lideradas por mulheres participando. A gente quer fazer ainda mais, a gente quer ter um esforço ainda mais concentrado, porque o nosso foco, o nosso objetivo é realmente chegar a uma paridade, né, em empresas lideradas por mulheres e por homens, cada uma representando aí 50% do total de empresas apoiadas pela APEC. E tem sido bastante recompensador todo esse esforço. A gente percebe o impacto que a gente tem gerado nessas empresas, na vida dessas mulheres e nas comunidades de onde elas vêm, e isso só nos faz ter certeza que a gente está no caminho certo. Vamos dar um recado para aquele pequeno produtor rural ou para aquelas pessoas que fazem parte de cooperativas, que às vezes pode estar ouvindo a gente aqui e falar, mas exportação, isso é coisa só para grande. Só que, inclusive, em feiras internacionais que a Apex leva muitos produtores, eu vi cooperativa, eu vi pequeno produtor. Então, como que é esse apoio que a Apex oferece para quem quer começar a exportar? Ótimo. Bom, Kelly, eu sempre digo que a beleza do comércio exterior é que tem mercado para todo mundo. Então, a gente tem mercados para grandes empresas, mas a gente também tem muitos mercados para empresas familiares, cooperativas, empresas de pequeno porte. Cada vez mais o comprador estrangeiro está interessado nesse produto único, nesse produto exclusivo, que muitas vezes só a pequena ou média empresa vai conseguir produzir para ele, né? Então, a Apex tem uma série de programas, desde programas de capacitação, o que a gente chama de PIX, que é Programa de Extensão Industrial Exportadora, que apesar do nome industrial, ele também se aplica às empresas do agronegócio, em que a gente realmente faz todo um processo de mentoria com os empresários, mostrando o que precisa ser feito para que o produto dele atinja o mercado internacional. Esse programa que a gente começou comentando, né, o Exporta Mais Brasil, o foco dele é essencialmente empresas pequeno e médio porte que nunca exportaram e que querem começar a exportar, por isso a gente traz o comprador aqui. Além disso, temos também programas relacionados a cooperativas, né, capacitação de cooperativas, para que a gente possa capacitar e condicionar essas empresas a estarem aptas a competirem no mercado internacional. E atuar no mercado internacional, apesar de parecer uma atividade só para empresas grandes, na verdade, é uma atividade principalmente para as pequenas e médias empresas, porque você está diluindo o seu risco. Você está tendo acesso a novos mercados, a novos compradores, recebendo em dólar, recebendo em euro, recebendo em ien e conseguindo diluir o seu risco aí no mercado. E só para a gente ter uma ideia, hoje, do total de empresas atendidas pela Apex, quase 70% são empresas de micro, pequeno e médio porte. Então, realmente é o nosso foco para que a gente possa estimular essas empresas a atuar cada vez mais no mercado internacional. É bacana demais. E para a gente fechar, claro que a gente falou aqui um pouquinho dos produtores que vêm aqui para o Brasil, mas é muito especial a gente conferir como que o Brasil é visto lá fora.
porque em várias feiras que eu pude ir com a Apex pelo Record News Rural, foi muito especial ver como o mundo nos olha, né? Nossos estandes ali, nossos produtores. E claro que é um momento ali de primeiro contato com os compradores, mas os negócios saem, tanto é que muitos expositores, muitos produtores voltam renovados cada ano e até ampliando o leque, até atendendo aí para atender a demanda internacional. Exatamente. Bom, o mercado internacional é realmente um mundo de oportunidades, sem trocadilho, e é o que eu disse agora há pouco, sempre vai existir uma oportunidade para o seu produto, né? Nós temos aqui na Apex também uma ferramenta de inteligência comercial em que a empresa ela coloca lá qual é o produto dela, e aí a própria ferramenta já mostra quais são os mercados mais atrativos. E é importante a gente ter essa consciência, né, que atuar no mercado internacional não só é uma forma de receber divisas, de ganhar dinheiro, mas é uma forma, inclusive, de tornar o seu produto ainda mais competitivo no mercado doméstico. Nós temos um caso de uma empresa fabricante de tapioca de Belém, do Pará, que a partir da exportação para a Alemanha, ela percebeu uma mudança que ela poderia fazer na embalagem dela aqui para o Brasil. Ela diminuiu o custo logístico dela de distribuição no Brasil em função das exigências do mercado alemão. Então, acaba que é também uma forma de você se manter competitivo dentro do próprio mercado doméstico. Nós estamos aí já há 21 anos em funcionamento, a Apex Brasil. Nós já capacitamos mais de 25 mil empresas ao longo desses 21 anos e a gente tem certeza que o comércio exterior realmente vale a pena e é uma via de desenvolvimento não só para a empresa, mas para o nosso país também. Olha, o que a gente tem acompanhado aqui, Ana, e acho que vale a gente deixar registrado, é que é o seguinte, quando você exporta, você gera realmente emprego e renda aqui no país, como você já citou para a gente, melhora todo o processo produtivo e a gente precisa quebrar aquela mentalidade que o que é melhor vai para fora e a gente só fica com o pior. Não é isso que acontece, né? Então é importante a gente mostrar, quando a gente melhora um todo, a gente melhora para todo mundo, inclusive para a gente aqui no Brasil. Muito obrigada, Ana, foi super legal te ouvir, estamos sempre de portas abertas e um forte abraço para todo mundo da Apex. Obrigada, Kelly, obrigada pelo espaço, a gente fica à disposição também. Obrigada, tchau, tchau. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic. NPS em grânulo único.